Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. A gente vai para nossa aula de física aí sobre cargas elétricas. Esse é o conteúdo do quinto período, também equivale ao conteúdo aí do começo do terceiro ano, né? Se alguém quiser assistir para revisar. Bom, vamos lá. Quando a gente está começando a estudar aí a parte de eletricidade, a gente vai estudar cargas elétricas, né? E como elas saem de um corpo e vai para outro. Então a gente está estudando a chamada eletrostática, tá? Então a primeira ideia aí dentro da física que compõe o eletromagnetismo é eletrostática, tá certo? Bom, na eletrostática a gente estuda aí as cargas sem considerar o movimento delas, certo? Depois lá na frente a gente vai estudar eletrodinâmica, que é onde a gente estuda, por exemplo, corrente elétrica, né? Que é o fluxo de elétrons. Mas agora a gente está focado só na relação das cargas elétricas quando elas estão paradas, né? Apesar que a gente pode estudar quando corpos entram em contato aí e tem transferência de carga. Então a ideia aqui é tentar dar os principais pontos aqui para vocês, para que a gente consiga ter ideia e resolver bem os exercícios, tá? Então, a gente vai partir lá da estrutura atômica. O que seria estrutura atômica? É a maneira como a matéria se organiza, tá certo? Então, lá a nível microscópico, a gente tem os átomos, tá? De cada elemento. Por exemplo, a gente tem átomos de alumínio, átomos de ferro, átomos de carbono. Cada um deles tem uma característica, mas a estrutura atômica sempre é a mesma. Como assim sempre é a mesma? Esse cara aqui, ó, que está de fora, né, que a gente chama de elétron, ele é o cara responsável pelas cargas elétricas, tá certo? A gente chama isso aqui, a gente pode chamar isso aqui de camada eletrônica ou de camadas eletrônicas, né? Porque pode ser uma ou mais de uma. Lá no núcleo, né, a gente tem duas partículas, a gente tem os nêutrons e a gente tem os prótons, né? A gente pode dizer que os prótons são os azuis e os nêutrons os vermelhos, sem problemas, tá? Os nêutrons, então, ó, os elétrons, eles são os caras que têm propriedade elétrica, né? E eles são negativos. Então, vou colocar aqui, ó, negativo. O próton é o cara que também tem carga elétrica, só que é positivo. E o nêutron é o cara neutro, ou seja, ele não tem carga elétrica. Esses caras aqui, próton e nêutron, eles são responsáveis pela maior parte da massa que compõe um átomo, tá certo? Bom, quando a gente está falando de carga elétrica, a gente pode ter essa transferência de carga elétrica também, certo? Como assim? A gente poderia pensar que se eu tenho dois materiais eles estão carregados eletricamente, os elétrons, por exemplo, eles poderiam sair do átomo e ir para outro material. Como assim? Se eu colocar um outro material aqui, por exemplo, e ele tiver com a carga positiva, vamos supor aí que ele está com a carga positiva, então quer dizer que eu posso pegar um elétron aqui e transferir para esse cara aqui, certo? De modo que se eles forem parecidos, eles vão ficar com cargas aí semelhantes ou de mesmo valor, né? Se eles forem exatamente do mesmo tamanho, feito do mesmo material. Então a ideia é que elétrons são responsáveis nos sólidos pela transferência de carga aí, tá? Bom, beleza, a gente tem os principais nomes aí da estrutura atômica e a gente tem basicamente qual que é a característica de cada um deles aí. A gente pode pensar que os elétrons, eles são os caras que determinam aí a carga elétrica. Então, ó, eu vou colocar aqui que os elétrons, eles têm um valor de carga que a gente chama de carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de carga elementar, quer dizer, cada elétron tem essa carga. Então, por exemplo, se eu tiver
1000 elétrons vai ser 1000 vezes essa carga. Se eu tiver 1 milhão de vezes essa carga. Essa unidade aqui, tá? É o Coulomb. Em homenagem aí a um dos cientistas que estudou a parte de eletrostática, tá certo? Então, a gente lê Coulomb aí, esse C. Bom, como eu disse, a gente pode ter uma quantidade de elétrons aí que, quando multiplicada pela carga elementar, vai dar a carga de um certo material. A gente pode pensar, então, que a gente tem uma carga total Q. Então, a carga total, tá? A gente tem um número de elétrons. Então, o número de elétrons. E a gente tem a carga elementar. Ou seja, a carga total é o número de elétrons vezes a carga elementar. Tá? Então é um conceito aí bem tranquilo. A gente pode pensar o seguinte: sempre que eu colocar aqui o Ezinho com acento, eu estou falando do elétrons. Quando eu colocar sem acento, eu estou falando da carga elementar, tá? Só para a gente dar uma diferenciada aí. Então, se eu tiver aí, por exemplo, uma quantidade de 5 elétrons. Se eu tiver 5 elétrons, a carga... E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Esses 5 elétrons, eles são o quê? Eles são elétrons só que compõem o átomo, ou eles são 5 elétrons em excesso? Ou seja, em relação aos prótons, eu tenho 5 elétrons a mais. Bom, eles são elétrons em excesso, tá? Então, ó, a gente pode pensar que nossa carga, então, ela vai ser o quê? Vai ser o N, ou o número aqui que eu tenho vezes a carga elementar. Então, vai ser 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quer dizer, posso multiplicar o número 5 pelo número 1,6 e deixar aqui a nossa notação científica. Então, 5 vezes 1,6 vai dar 8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, quer dizer, a carga de um cara que tem 5 elétrons em excesso é 8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá certo? Bom, vamos lá. A gente ainda tem alguns detalhes aí. A gente vai ter, por exemplo, alguns prefixos, tá? A gente vai ter o prefixo milli, que é 10 a menos 3. A gente vai ter o prefixo micro, que vai ser 10 a menos 6. E o prefixo, geralmente, o prefixo nano, que é 10 a menos 9. Tá? Esses vão ser os principais que a gente vai usar. Como assim? Quer dizer que quando eu falar assim, por exemplo, que eu tenho uma carga de 10 microcoulomb, quer dizer que são 10 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá certo? Então é só trocar esse cara por esse cara, ou seja, usar nossa relação aqui, tá? Então anotem isso e fiquem atentos nos exercícios. A gente coloca dois corpos em contato, o que a gente vai ter? Se a gente pensar que a gente tem dois corpos, eles podem estar carregados eletricamente os dois, tá? Ou não. Então, ó, por exemplo, vamos supor que aqui tem uma carga de menos 5 coulomb. E de cá tem uma carga de menos 1 coulomb. Vamos lá, vamos ver se vai ficar razoável aí. Nada, né? Bom, o que vai acontecer? Vou fazer diferente aqui para ficar melhor, meio devagar. Vamos lá. Fazer o seguinte. Vou ser pequeno aqui. Aí agora dá certo. Vamos supor que esse cara aqui tem carga igual menos 5 coulomb. E esse cara aqui, ele tem carga igual a menos 1 coulomb. O que acontece?
quando a gente tem materiais iguais, formatos iguais, porém cargas diferentes, a carga ela vai sair de um lugar e ir para outro, tá certo? Como assim ela vai sair de um lugar e ir para outro? Ela sempre vai sair de quem tem mais elétrons em excesso, tá certo? Então, pode ser que o material ele não tenha muitos elétrons em excesso ou nenhum, mas ela sempre vai se mover de forma que os elétrons vão sair de um corpo e ir para outro, tá certo? Então a gente pode pensar aqui, ó, esses dois caras têm cargas negativas, ou seja, os dois têm elétrons em excesso. Eles são exatamente iguais. Como que eu calculo a carga que vai ficar nos dois depois que eu colocar os dois em contato? Então eu posso pegar a carga Q1 mais a carga Q2, tá? Se eles forem exatamente iguais, e dividir por 2. A gente vai usar casos que são exatamente iguais, tá? Então, ó, menos 5, menos 1, dividido por 2, para esse exemplo nosso aqui, que vai dar o quê? Menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3 coulomb. Quer dizer que depois que eu colocar em contato esses dois corpos, e retirar o contato, eles vão ficar com cada um com menos 3 coulomb. Se eu pensar aqui, vou colocar isso aqui como sendo uma ideia, a primeira ideia. Se eu pensar aqui um cara que tem carga positiva, vamos supor que ele tenha 10 coulomb positivo aí, tá? Então, para ressaltar, eu vou pôr mais em. E um cara que tem carga igual a 0. Bom, eu não posso pegar os prótons daqui e jogar para lá, certo? Então, ó, se eu pegar próton daqui e jogar para lá, tá errado. O que vai acontecer? Esse cara aqui vai doar elétrons, certo? Então, quando ele doa elétrons, mesmo ele estando neutro, a gente tem essa doação de elétrons. Esse cara que está positivo vai atrair os elétrons para ele. Então, a gente pode pensar no mesmo esquema. Soma as duas cargas, então 10 mais 0, e divide por 2, tá? Então, aí, 5 coulomb, tá certo? Só que a gente está pensando o seguinte, mas você falou que não transfere a carga positiva. Não, eu falei que quem sai de um corpo e vai para outro é sempre o elétron, tá? Apesar do objeto que tinha carga 0 ele ficar positivo, é porque ele doou elétrons. Então a gente tem que ficar atento, tá? Então sempre doa-se elétrons, tá? Nunca doa-se prótons. Então fiquem atentos a isso aí, porque isso pode ser uma pergunta de conceito aí, tá? Inclusive tem alguma perguntinha lá nos nossos exercícios que é justamente isso. Ele pede para calcular a carga e ainda pede para a gente avaliar de onde a carga sai para onde ela vai e quem está sendo doado, se é elétron ou se é próton. Então lembre-se, sempre elétrons, tá? O próton ele nunca sai, sempre são os elétrons. Vamos pensar num exemplo aí, ó, que a gente tem dois objetos iguais, tá? Duas esferas aí de um metal condutor, por exemplo, eles são exatamente iguais. E aí a gente quer primeiro saber qual que vai ser a carga final em cada um. Vou colocar assim só para a gente ter como carga final, tá? Então essa carga, ela sempre vai ser o quê? Ela sempre vai ser a carga 1. Nesse caso aqui vai ser a carga do A mais a carga de B dividido por 2, se eles são exatamente iguais, né? Então, coulomb mais 4 coulomb dividido por 2. Então, 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu vou colocar mais 1 coulomb, certo? Essa vai ser a carga. Bom, beleza. Quer dizer o quê? Quer dizer que depois que eu colocar os dois em contato, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ficar com carga 1 coulomb e esse cara aqui vai ficar com carga 1 coulomb. Beleza, mas fisicamente o que aconteceu? Porque isso é uma ideia matemática, né, para encontrar qual que é a carga, certo? Mas fisicamente o que aconteceu? Esse cara aqui que tinha elétrons em excesso, ele pegou aí esses elétrons, ó, e quando essa chave aqui ela é fechada, ou seja, coloca eles em contato, os elétrons vêm daqui para cá, ó. Eles vão de lá e vão vindo todos para cá, até que eles entrem em equilíbrio, certo? Como assim equilíbrio? Até que eles atinjam cargas iguais, tá? Então não importa se a carga de A é 6 e aqui é 4 e para cá, claro que não. Tem que acontecer sempre
a doação de elétrons, tá certo? Ó, pra gente resumir, né, as principais ideias e ficar tudo claro. A gente tem átomos na nossa na nossa massa, na nossa estrutura atômica aí, ela é composta de átomos, tá? A estrutura da matéria, ela é composta de átomos, e esses átomos eles são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Então a gente está falando aqui na eletrostática dos elétrons, tá? Ó, tem que lembrar que esse cara aqui é o na nossa eletrostática. Nossa carga elementar, tá? Aqui eu coloquei esse tracinho aqui, não quer dizer que é negativo não, tá? É como se fosse 2 pontos aqui. Então, nossa carga elementar, ela é a carga do elétron, que também é igual à carga do próton, tá? É a mesma carga, porém o sinal dela é diferente, ou seja, a carga do elétron é negativa, a carga do próton é positiva. E a gente tem aí transferência de carga, tá certo? Transferência de carga é a carga sair de um corpo A para um corpo B, tá? Transferindo aí sempre os elétrons, beleza? E essa carga ela sempre pode ser obtida somando as duas cargas, não importa se uma é 0, se a outra é menos 5, se uma é 10, a outra é 2, se uma é menos 3, a outra é menos 18, sempre vai somar as duas e dividir por 2, tá? E também não importa se der um número quebrado, por quê? Porque a ordem dos elétrons aqui, ó, ela é da ordem de menos 19, então a gente sempre vai ter números que são, em relação a essa carga aqui, são números aproximados, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, são conceitos bem simples. Para adicionar aqui, a gente pode ainda colocar que a carga elétrica ela pode ser obtida pelo número de elétrons vezes a carga elementar, tá? Então, isso aqui também pode auxiliar vocês. E, no mais, esse é o nosso resumo e essa é a nossa aula aí, basicamente sobre as cargas elétricas, tá? E sobre carga elementar e transferência de carga, tá certo? Boa sorte nos exercícios e abraço!